Boa tarde a todos. Bom feriado para todo mundo. Como vocês estão? Hoje essa live promete, hein? Uma live especial para o feriado, em homenagem a vocês que estão aí. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Trago aqui meu convidado, Tiago Luiz Nardelli, um grande amigo. E hoje vamos falar dos recursos para você se conhecer melhor. O Tiago já está aqui, acabei de ver. Vou chamar ele. E que recursos são esses para você se conhecer melhor? A constelação, assim como a astrologia e outros recursos existem para que você possa aprofundar questões da sua vida. E eu chamei o Tiago hoje aqui para ele explicar um pouco como que é possível a gente se conhecer melhor com um mapa astrológico. Curioso isso, não? A gente acaba conhecendo os signos, mas como isso determina o meu destino? Vamos ver. Vou chamar ele aqui. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco ele entra. Olá, tudo bem? Oi, Tiago. Tudo Tudo e você? certo. Seja Obrigado. bem-vindo. Hoje eu estava falando aqui para o pessoal que hoje o tema é super incrível, né? Super surpreendente, vamos dizer assim, porque nós vamos falar um pouco dos recursos para a gente se autoconhecer melhor, né? Muita gente, como eu, me incluo nessa, que acha que a astrologia é só signo, né? Então, o que eu conheço mais é signo, mas aquelas coisas de os planetas, no meu nascimento, onde estavam as Sim, estrelas, onde estavam o quê no céu, que determinam o que para sim, minha vida. Hoje você, então, vai sim, aqui com contar para certeza. gente. Antes que Antes eu vou te apresentar, né? O Tiago é astrólogo, ele vai se apresentar agora. Para quem não me conhece, está chegando aqui de surpresa. Meu nome é Lélia, sou consteladora familiar, faço terapias sistêmicas e trouxe hoje o Tiago para falar um pouco mais do que esse mapa astrológico, né? Ele vai contar também do curso dele para vocês. O que isso pode ajudar a gente a se conhecer no nosso destino, dá para mudar destino, mas vamos ouvir o que o Tiago vai se Então, apresentar vamos lá. agora. Eu me Fale, chamo Tiago. Thiago Luiz Nardelli, eu sou astrólogo e falar da astrologia, nossa, é uma coisa muito gostosa para mim. Já tem 6 para 7 anos que eu conheci a astrologia. Eu conheci porque eu fui fazer meu mapa, e aí, conforme a minha colega ia falando do mapa, e eu olhava aquela folhinha com aqueles desenhinhos, eu dizia assim, mas tá tudo ali? Isso ali que tu tá falando tá ali nesses desenhos? É isso mesmo? Aí ela, sim, 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 tá aqui no teu mapa, esse desenho fala sobre isso, esse desenho fala sobre aquilo. E aí, como eu já era formado em psicologia, eu vi muita coisa da psicologia ali, muita coisa voltada da parte psicológica, né, sendo dita ali por ela numa folha só, né, bem dizer, um desenho numa folha. E aí eu comecei a estudar, fiz a formação e, nossa, é muito diferente do que a gente imagina, assim, sabe? A gente fica pensando sei lá, horóscopo e outras coisas do tipo, assim, que não tem, não é que não tem muito a ver, mas não tem a profundidade que o mapa astral tem, sabe? Então, eu começo o mapa, por exemplo, desmistificando para a pessoa. Eu sempre pergunto assim, começo perguntando para ela, você sabia que você tem os 12 signos dentro de você? Porque as pessoas ficam ali olhando pro, eu sou capricorniano, canceriano, ou geminiano, sagitariano, enfim, mas esse é o signo onde está o Sol, né? E aonde estão os outros planetas? E as casas também que tem ali no mapa, né? Infelizmente aqui no Instagram a gente não consegue compartilhar uma tela para eu mostrar uma foto como é que é um mapa astral, né? Mas é isso, assim, daí tu começa a estudar isso, tu começa a ver com profundidade isso, e tu começa a ver que é outra coisa completamente diferente, sabe? Eu atendi, por exemplo, um cliente essa semana que ele tinha um aspecto que eu disse assim, olha, o que esse aspecto me mostra pela astrologia é que você nunca é 100% você
nas relações. Eu dizia para ele assim, eu acredito que você consiga ser no máximo 75%. Sempre parece que falta uma parte tua dentro de uma relação. Ele disse assim, meu Deus, parece que tu me conhece a vida inteira para falar uma coisa dessa, sabe? Mas tinha ali um aspecto desafiador dentro do mapa dele que mostrava essa necessidade dele aprender a se colocar, a colocar a opinião dele, né? A Carla entrou agora ali, a nossa colega Carla, seja bem-vinda. E aí tu vai vendo isso, assim, o quão profundo é e se conhecer mesmo, assim, sabe? Muita gente já me disse assim, meu Deus, se eu tivesse feito isso há uns 20 anos atrás, eu tinha poupado algum sofrimento na minha vida. Algumas dificuldades eu teria evitado só de saber que está ali no meu mapa essas coisas. Isso falando especificamente do mapa astral. E quando eu faço a apresentação do mapa astral, Tá. no final, eu ainda apresento que a gente chama na astrologia de trânsitos astrológicos. Então, assim, o mapa astral é uma foto do momento que você nasceu. Aquele céu, daquele momento que você respirou pela primeira vez no mundo, né, no nosso mundo humano, material, ele vai para dentro da sua alma como uma tatuagem, ela fica ali, né? Mas os planetas continuam andando no céu, eles não pararam porque a gente nasceu, né? E esses planetas andando no céu, eles fazem relação com os planetas dentro do nosso mapa astral. E isso movimenta nós. Já Opa, tenho pode? pergunta. Posso perguntar? Você falou que a gente tem os 12 signos dentro do nosso mapa. Os planetas A são gente trabalha quantos? 12 tudo na também? astrologia como planeta, para Quantos? não ficar diferenciado. Por exemplo, o Sol é um astro, né? Daí nós temos os outros planetas, daí nós temos os aspectos kármicos. Mas como é muito. Alguém 12? Ou sempre os 12 signos vão estar, ou pode repetir vários e pular Pode ter algum? planetas, Pode? mais planetas num signo do que em outros. Pode ter signos que não tem planeta nenhum. Mas a contar do ascendente, que é o Tá. primeiro signo que abre no nosso mapa, você continua fazendo a roda dos 12 signos. Então, se o seu ascendente, por exemplo, é Gêmeos, logo abaixo, quando acabar o signo de Gêmeos, começa Câncer, depois Leão. E aí, cada casa abre geralmente num signo. E esse signo é a força que a gente tem para trabalhar aquele assunto. Então, se o meu ascendente é Gêmeos, a minha casa 2 provavelmente vai abrir em Câncer. Então, a questão do meu talento e do meu dinheiro mexe com o meu emocional, mexe com com a minha parte emocional, porque o signo de Câncer é o signo das emoções. Né? Então, se eu tenho Gêmeos no ascendente, na casa 7, que é a casa do casamento, eu tenho Sagitário. Então, casamento, para mim, é uma coisa que envolve uma ligação mais filosófica, às vezes, uma coisa mais voltada para questões espirituais, assuntos que são comuns ao signo de Sagitário, então. Né? Vamos dizer assim, qual é o par perfeito para eu casar? Seria o signo oposto ao meu ascendente. Seria a melhor energia para fazer essa junção, né? Porque o ascendente é o que eu mostro para o mundo. Então, o descendente Pronto. é o que eu quero. Eu sou Gêmeos, Sagitário. Olha só, Achei que era balela, mas tenho que dizer que faz deu sentido. certo aí, né? Era aqueles mitos urbanos. Eu falei, nossa, mas faz Exatamente. sentido. É bem por ali. Que Então, legal. aí começa por ali e tu tens os 12 signos. E tem também as casas, né? Que são os 12 signos também são 12 casas, né? E aí os planetas estão ali dentro. Aonde tiver planeta é como se fosse um palco de ação. Então, naqueles locais vai ter movimento, vai ter coisas acontecendo. Por isso que às vezes uma pessoa tem planetas na casa 7 e o casamento é uma coisa importante para ela. Mas ela não tem planeta nenhum na casa 10 e então a carreira dela é algo normal. Ela simplesmente vai vivendo aquele aspecto da vida dela de forma natural, né? Então ela não é um assunto importante. Mas se ela tiver vários planetas em vários locais diferentes, ela tem vários assuntos que são importantes, vários tópicos na vida dela que ela, de alguma forma, se conecta com aquele assunto. Né? Mas os planetas são, voltando à tua pergunta, são os 9 planetas do sistema solar, né? Mais 4 aspectos kármicos, que eu me lembro agora assim, então dá uns 13, 14, assim, desenhinhos, vamos dizer assim, que vai ter ali dentro do mapa. Que eu já vi, eu nunca tinha Uhum. prestado atenção nisso, mas agora, procurando um pouco mais, eu comecei a olhar e eu vi que tem
uns que eu falei, gente, a coisa tá preta, porque tem uns lugares assim que tem milhões de coisas apinhadas. Eu falei, tem uns vazios. Será que tá Não. errado ter uns vazios e uns lugares Tu, cheios de coisas se tu, assim? Eu falei, se tu nossa, tá que acompanhando coisa é? agora. E alguns Como? eu percebi alguns sentidos também. Tipo, por exemplo, eu nem sabia que eu tinha leão e descobri que eu tenho leão em 2 lugares. Eu falei, como assim? Eu tenho leão em Ah, duas tá. casas. Pode acontecer. Quando um signo abre duas casas, é Eu porque nunca. aquela casa está interceptada. Porque é assim, ó, vou dar uma explicação Tá. rápida. Cada signo tem exatamente 30 graus. Se uma casa tua tiver, por exemplo, 22 graus, ela vai começar e fechar num signo. Então vai ter duas casas que vão abrir no mesmo signo por causa disso. Então quer dizer que aquele assunto na tua vida é um assunto mais difícil de você acessar quando a casa é interceptada. Então aquele assunto é mais complicado de você trabalhar. Mas se você pegar, por exemplo, agora voltando àquilo que você estava falando de vários planetas num lugar só, nós estamos agora, no agora início do ano, com os 4 planetas alinhados, que eles chamam de stellium, né? Então, nós temos 4 planetas no signo de Aquário agora, entre fevereiro e abril agora, eu acho, mais ou menos. Quer dizer que todo mundo que está nascendo nesse período de fevereiro a março, abril, eles vão ter aí 4 planetas em Aquário. Então, daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, se eles se interessarem em fazer o mapa deles, nós vamos pegar uma geração, uma leva de pessoas que estão com 4 planetas em Aquário. 4 planetas. Agora acho que é Júpiter que está agora em Aquário. Isso Isso é chamado é de o quê? stellium, quando ele fica assim. Quer dizer que é muito planeta junto e aquele signo é muito importante. Então, principalmente em fevereiro, no mês de Aquário, foi onde teve a maior concentração de planetas. Então, quer dizer que essa pessoa vai ser uma pessoa aquariana com um aquarianismo muito forte, mesmo que ela tenha um ascendente em Leão ou ascendente em qualquer outro lugar, aquele signo ele vai ficar muito forte, uma geração de uma leva de gente que está vindo aí com esse lado mais da liberdade, dos direitos iguais, da fraternidade, vão ser assuntos que vão guiar essas próximas gerações, por assim dizer, porque um stellium desse acontece a cada, como é que eu vi antes, uns 12 anos, mais ou menos assim, sabe? Um pouco mais, talvez. Então, assim, de geração em geração acontece um stellium desse. E aí vai marcando aquela geração. Eu peguei um cliente que estava com um stellium em Sagitário. Ele tem 42, 43 anos. Então, foi alguém que no início dos anos 80, o stellium estava em Sagitário. Aquele agrupamento de planetas estava em Sagitário. Então, quem nasceu naquela época junto com ele tem a mesma característica, sabe? Então vai marcando isso assim. Mas o stellium assim não é tão comum de acontecer, né? E aí a gente vai vendo, isso vai marcando uma galera aí, uma geração mesmo, né? E me fala, você falou um pouco já, mas no que o mapa astrológico, para quem está entrando agora, ajuda a me conhecer? Você falou, eu vou vendo as minhas características, que, ou seja, eu ganho consciência, né? Se eu não tenho, não sei como eu sou, eu sou falante, eu sou expansiva, mas tem questões que a gente não percebe, nem sabe que somos. Mas quando você, por exemplo, lê meu mapa e me fala, eu ganho consciência. Eu falo, "Oh, nossa, mas eu sou Uhum. exatamente isso." E daí eu começo a observar os meus comportamentos nesses aspectos que você me traz. Mas além disso, no que pode ajudar assim no dia a dia, Então, nas relações? os Conta um pouco. 12, nós temos então os 12 signos, as 12 casas e todos os planetas e aspectos kármicos dentro do mapa. E essa relação entre tudo isso é que vai dar muito assim da nossa personalidade, como aquela característica que eu falei daquele cliente, que ele tem esse aspecto desafiador dentro do mapa dele e ele tem essa dificuldade de colocar a opinião dele. Então parece assim que ele fica sempre incompleto na relação, sabe? Por causa de uma relação entre planetas, entre dois planetas ali, né? Então, o mapa astral, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Como a gente está hoje numa era de muito processo terapêutico, né? Às vezes a pessoa vai procurar o mapa astral pensando assim, não, mas daí eu vou lá e eu vou resolver essa questão. E não é bem assim. A astrologia não é terapia, né? É uma ferramenta que tem 6.000 anos que começou a ser desenvolvida, então não tem essa pegada. Ela tem a pegada de ser autoconhecimento. Mas isso já trazendo consciência para a gente, já nos ajuda, porque que nem aquele cliente ali, eu disse para ele,
O teu desafio maior é tu aprender a colocar a tua opinião. Ah, mas eu vou dar minha opinião errada. Não importa. Eu disse, quem é que dá a opinião sempre certa? A gente não tem condições de dar a opinião sempre certa. Que bom se fosse assim, né? Eu disse pra ele, mas não é essa a realidade. E tu tem que aprender a colocar a tua opinião, porque senão o outro fala e você olha para aquilo e considera a opinião dele interessante, boa, mas você não coloca a sua. Então você fica faltando no diálogo, eu disse pra ele. Engole o que vier. É, Você não tem outro olhar, né? O olhar é e do que é falar, uma né? Não característica do tem. mapa dele. Eu E aí não, a gente percebe isso nos mapas também. Por exemplo, assim, pessoas que nem ele, por exemplo, de levar muito em consideração a opinião do outro e esquecer de dar a sua. Tu pega outro mapa de uma pessoa que, por exemplo, tem uma dificuldade na vida amorosa, na parte dos relacionamentos, porque já tem um histórico ali dentro do mapa, à medida que a gente vai fazendo a leitura, de conflito de relacionamento, sabe? E aí tu vai vendo tudo isso acontecer na vida. Por exemplo, a pessoa que tem um aspecto tenso, assim, de, por exemplo, peguei um cliente essa semana, só oposição a Plutão. É uma pessoa que tem, já nasceu com uma dificuldade de relacionamento com o pai. Como que ela vai conseguir arranjar um relacionamento e casar sem conflito? Então, quando tu vê isso no mapa, e eu sempre digo assim, a astrologia encaixa muito bem com a constelação também por causa disso. Então, eu digo para a pessoa, você tem esse conflito com o pai, por exemplo, né? Ou com a figura paterna ou com a figura masculina de um modo geral. A pessoa começa a olhar assim, puxa vida, então é por isso que eu nunca me dei bem, nunca acertei num relacionamento, nunca consegui. Eu disse, é por ali, ali começa. Então, assim, você quer começar a encaminhar isso, você vai ter que parar de conflitar com os homens, em primeiro lugar, e te colocar no teu lugar de mulher, por exemplo. Ou você pode pegar essa informação e constelar, olhar para isso, o que está acontecendo dentro do campo que está fazendo esse conflito com o pai ou com a figura masculina. E aí começa a mudar. Porque o que tem de desafiador dentro do mapa não é para tu se conformar. O mapa astral não é uma coisa para tu se conformar. Já Não é para falou, tu pode se conformar com o mapa. Tudo que tem, tu tens coisas fluentes dentro do teu mapa e coisas desafiadoras. As fluentes, elas existem para te ajudar a superar as desafiadoras. Então, se tu tens uma dificuldade de colocar a tua opinião, tu também tem uma outra capacidade muito grande, que é, por exemplo, de ouvir empaticamente o outro. Mas tu tem que fazer a segunda parte do processo, que é colocar a tua opinião, devolver para ele aquilo que ele falou para ti. Como? para ficar completo. Se não fica incompleto, eu ouço o outro. E passivo, igual ele fala, né? Porque eu sou uma pessoa escutando. Se você é só ouvido, você é passivo, ou seja, é igual falar para a parede. A pessoa não fala nada, não Isso. devolve, não tem devolutiva, né? E um dia devolutiva, não é um monólogo. Ó, despejei, a pessoa vai embora e você fica A lá, gente sabe né? que uma Tem pessoa que que só escuta não serve nem para mexer. terapeuta, né? E o terapeuta também tem que dar a devolutiva para a pessoa, né? Então, é isso, assim, a pessoa começa a entender o mapa dela, começa a entender essas características, e aí ela tem que começar a pensar como ela vai trabalhar isso. Eu gosto muito de fazer um processo, de continuar o processo com a pessoa, sabe? Ela faça o mapa e que ela venha fazer outras sessões, como eu tenho formação em psicologia também, que faça uma parte mais terapêutica, assim, sabe? Poxa, eu fiquei refletindo sobre aquilo que você falou no meu mapa, e aí, como é que eu trabalho esse aspecto desafiador, essa dificuldade que eu tenho? E aí a gente começar a construir junto isso também. Porque senão fica só assim, eu faço um mapa, dou a devolutiva para a pessoa, e aí? E não tem nada com isso. É, Hein? A tem pessoa que fez o continuar, investimento, né? né? Tem que, assim, tem que fazer Exatamente. acontecer o que foi discutido, né? E eu ia te perguntar isso, sobre destino. Só para a gente entender quem é leigo, eu gosto muito, vejo muito, já fiz mapa cabalístico, já fiz astrológico, porém, você me trouxe agora umas questões que eu fiquei me perguntando aqui, queria saber de. é, No mapa, você lê o quê? A trajetória. Eu sei que é do nascimento da pessoa, mas é uma trajetória? Você vê o destino? Tem começo, meio e Eu trabalho mais fim? na linha de Como pegar que é essa isso? relação entre os planetas e mostrar para a pessoa como se construiu a personalidade dela.
sabe? Para a pessoa entender a personalidade dela, porque é muito difícil você circular no mundo, é muito difícil você entrar na relação com as pessoas sem você saber quem você é. Sabe? Quando você sabe assim, nossa, eu tenho dificuldade de colocar minha opinião. Então eu já sei que a hora que eu começar a namorar, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é aprender a colocar minha opinião, né? Mas qual é o interessante numa situação dessa? A pessoa tem essa dificuldade e ela arranja alguém que é muito bem resolvido e que vai tocando a vida pelos dois, quase assim, sabe? Só que ela tem que aprender a colocar. Então a gente tem que, eu como astrólogo, mostro isso para a pessoa e provoco ela. Assim, olha, então, assim, daqui a pouco tu casa, daí tu vai ter filho, e aí tu vai fazer como com o teu filho? Tu também não vai colocar a tua opinião para ele, tu também vai deixar ele tocar a vida, e aí como é que fica a orientação do pai ou da mãe, né? Depende de quem tem essa característica. Tu não vai dar a tua parte de conselho, que todo filho quer o norteamento de um pai, de uma mãe. Assim, então tu tens essa dificuldade, o que que tu vai fazer com isso? E aí a pessoa começa a colocar, daí eles começam a me mandar o WhatsApp, eu digo para eles, o WhatsApp está aberto, me pergunta o que você quer perguntar, né? Ah, nossa, agora essa semana eu consegui conversar com uma pessoa, consegui colocar minha opinião, eu estou me sentindo muito bem, não sei o quê. Começa, porque é todo dia, é um exercício diário. Então eu provoco ele assim nesse sentido. Existem linhas da astrologia, como você falou, por exemplo, a cabalística, que eu acho que trabalham isso de mostrar destino, de mostrar lá na frente, essas coisas assim. Essa não foi a linha que eu aprendi, que eu estudei. Então, tem várias linhas dentro da astrologia, tem várias formas de ler o mapa também, né? Então, o que eu tenho, além do mapa astral, que te mostra o que vai acontecer para frente, são os trânsitos, que vai às vezes até 2 anos, dependendo do movimento que está acontecendo no teu mapa. E tenho a Revolução Solar, que é de aniversário em aniversário, onde tu vai ver o que vai ser trabalhado naquele ano. Né? Vai ser mexido na carreira, vai ser mexido no casamento, vai ser mexido no lado emocional, aonde que vai pegar? Vai trabalhar você? Ano passado, por exemplo, eu peguei vários clientes que estavam começando um processo de se tornar mais independentes. Mexeu muito com essa questão da liberdade, de tornar-se mais independente. Pessoas que tinham o hábito de deixar o outro tocar a vida dele, e agora o mapa estava trazendo isso para ele, a Revolução Solar estava trazendo isso, de precisar aprender a se guiar na vida, não deixar mais os outros tomar a decisão. Então, assim, às vezes vem um grupo de pessoas assim, às vezes vem um grupo de pessoas que mexem na carreira, é bem interessante, assim, olhando os movimentos. E sempre que pega uma coisa assim um pouco mais intensa no mapa, é onde a pessoa procura o astrólogo. Porque ela está com aquilo dentro dela, aquilo está borbulhando dentro dela, meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso está tão intenso na minha vida? E aí vai lá o astrólogo e dá a explicação, né? Diz, ó, tá passando por um trânsito, tá passando por uma revolução que requer isso de você. E aí a pessoa fica, tá, então é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu tenho que mexer. Como o trânsito da datas, por exemplo, assim, é no mês de maio, é no mês de outubro, né? Dependendo do movimento dos planetas, vai e volta. Aí a pessoa, nossa, eu ia fazer isso esse mês, então eu posso esperar para o mês que vem, ou eu posso esperar para o final do ano. Sim, segue ali o cronograma dos meses que vai ficar mais fácil para ti. E aí a pessoa vai ficando mais. A revolução dá muita tranquilidade para a pessoa. Eu vejo que no final da revolução a pessoa fica muito tranquila, assim. Então é como se ela soubesse: esse ano eu tenho que trabalhar isso. Eu ia mexer em 5 coisas, mas a revolução solar mostrou que eu preciso mexer só em 2. Então tu mexe nessas 2, faz bem feito e deixa as outras 3 mais para frente. Provavelmente vão ficar para a próxima revolução. E aí a pessoa vai. E daí tu fica menos, como é que se diz? Cheia de serviço, vamos dizer assim, cheia de coisas para fazer. Tu fica com uma coisa mais organizada para tua capacidade, sabe? Porque senão você quer mexer em tudo ao mesmo tempo, não dá. Tem que começar do começo, fazer as prioridades, né? Igual a gente fala, foi legal você trazer isso, porque na constelação também é assim. Tem gente que fala assim, eu vou fazer pergunta, né, para mim. Eu vou fazer a constelação e a constelação vai resolver, gente. Prioridade não é a constelação não vai resolver sua vida, é você que vai resolver sua vida depois de olhar e tomar consciência das coisas que só uma revelação na constelação pode acontecer. Então, o que se revela na constelação é algo muito profundo, por isso que psicólogos indicam, né? Porque por mais que você esteja no psicólogo, tem muitos clientes assim que estão há 4 anos na terapia, há 10, há 8, há 2. O psicólogo fala, você começou a entrar em looping, ou seja,
chega no assunto, daí escorrega, sai de novo do assunto, e daí outra hora o terapeuta puxa de novo. E a pessoa não quer olhar, não quer olhar, vai para a constelação olhar. Porque daí a constelação puxa e fala, ó, a raiz do problema é aqui, ó. Sim. Então vamos trabalhar aqui, né? Para ter esse direcionamento. Porque faz parte, né? São coisas, são, como você falou, questões às vezes muito desafiadoras, ou quando eu olho, né? Você olha, tem 10 coisas, 5 coisas, não vou conseguir. Gente, todo mundo consegue. Não tem aquela frase, Deus não dá um fardo mais pesado do que você consegue carregar? Então, vai por partes, né? Não é tudo. E também, lembrando quem está assistindo, que tudo que a gente tem que viver tem uma trajetória, né? Não é assim, eu tenho que resolver nesse mês, porque eu não. Calma, tem a vida inteira, né? Tem toda uma jornada pela Sim, frente, não tá pegando exatamente. fogo, né? E faz parte da nossa Sim. evolução, né, Thiago? E resolver. Cada momento a gente está amadurecido para uma coisa, tem coisa que você fala, isso eu não vou olhar agora, daqui a pouco, tem que resolver Uhum. mais aquilo, né? Igual as práticas mesmo, né? Tarefas do dia a Uhum. dia também. Não vai dar para conseguir tudo. É uma hora se faz, outra hora outra. E eu queria aproveitar e perguntar. De quanto tempo, de tempos em tempos tem que fazer um mapa astrológico? É uma coisa que, por exemplo, eu tenho que fazer todo o meu aniversário, porque é o novo ano astrológico, ou com um mapa eu já vejo um monte de coisa e posso voltar em sei lá quanto tempo? Olha, Como eu estou funciona isso? percebendo a seguinte dinâmica nos atendimentos. O mapa vai mostrar naquele momento aquilo que está mais na superfície, assim, sabe? Então a gente vai pegar o teu mapa e vai fazer a leitura. E aí tem uma gama enorme de coisas ali que dá para olhar, mas tu tá passando por alguma coisa que tu quer focar mais na parte, por exemplo, de relacionamento. Então fica o assunto mais em cima daquele do relacionamento. Então não adianta eu querer puxar, por exemplo, para mostrar que tem coisas na carreira, tem coisas no financeiro que daria na parte do teu dinheiro que daria para olhar, porque a pessoa está com a cabeça toda voltada para aquilo. O mapa astral, normalmente, a pessoa pode fazer quantas vezes ela quiser, na verdade, né? Mas como eu gravo também via Zoom aquilo ali, e eu mando para a pessoa, então a pessoa pode assistir aquela conversa mais de uma vez também. Então, mas é mais ou menos ainda assim o mapa, né? A questão do mapa. A revolução, ela é de aniversário em aniversário. Então a pessoa tem que ir a cada aniversário e fazer de novo porque sempre sai assuntos diferentes, sabe? Então é mais assim nesse sentido. E a gente também, como profissional, a gente vai amadurecendo. O mesmo cliente que veio para ti, o teu primeiro cliente, vamos supor assim, que foi lá e constelou o assunto X, se ele voltar daqui a 3 anos, tu vai estar também em um outro nível como constelador, e tu vai constelar o mesmo assunto e vai ver outra coisa. Cliente e profissional estão em outro patamar, porque nós, cada um na sua vida, né, profissional e, enfim, pessoal, estamos nos desenvolvendo e amadurecendo em Isso é inúmeras questões, né? muito Muito legal legal e isso, mata bem um pouco legal. aquele nosso comentário, né? Assim, tipo, nossa, por que que eu não constelei isso antes? Por que que eu não olhei para isso antes? Por que que eu não vi isso antes? Porque não era hora da gente ver aquilo, não era hora do cliente ver aquilo, sabe? Foi uma caminhada, ele teve outros processos terapêuticos, ele fez, sei lá, reiki, ele fez apometria, e cada coisa foi ajudando um pouquinho, agora ele viu aquilo. E daí aquilo começa a liberar muita coisa, às vezes, que está preso dentro dele. Mas a pessoa pensa assim, nossa, por que que eu não fiz essa constelação há 10 anos atrás? Porque há 10 anos atrás não ia dar o mesmo resultado que deu agora. Que agora ele está maduro para colher aquele resultado, vamos dizer assim, né? Não ia compreender com o grau de profundidade que conseguiu agora. É Não, exatamente nem ia aparecer, assim, às vezes tem coisas que isso. simplesmente não aparecem. Eu mesmo, várias vezes ao longo dos processos terapêuticos, eu me perguntava isso, nossa, como é que eu não constelei isso antes? E ele sempre me dizia, meu terapeuta, porque não era a hora de tu ver isso. Tu não estava pronto para ver isso, não era o momento de tu ver isso. Então, e aí tu vai pegando um pouco de maturidade e entendendo que é um processo de crescimento da pessoa, né? Eu sempre digo assim, a constelação para mim, ela é que nem tu pegar um espelho que ele tá todo rachado. Cada vez que tu faz uma constelação, uma daquelas rachaduras vai fechando, até que tu consegue
ver um dia, quem sabe, a gente chegue nesse ponto lá, no fim da vida, talvez, de olhar para aquela imagem e ver ela inteira. Mas, por enquanto, ela continua fragmentada, ela continua quebrada, porque tem muita coisa que aconteceu. A gente já viu isso em constelações que foi para outras vidas, foi para outras, né, outras coisas assim que a gente nem imaginava ver. Então, isso é muito legal. E a astrologia tem essa. É aquela coisa que eu disse, eu não sei como é que ela consegue ser tão antiga e tão atual ao mesmo tempo. Uma coisa que, tipo, É a constelação tem muito, 30 anos, né? 30 para 40 anos no máximo que o Bert começou. A astrologia tem 6.000 anos e tu pega e parece que as duas andam juntas, assim, parece que elas estão próximas, conversando, assim, dois irmãos conversando, andando e conversando, assim, porque é muito interessante ver como dialogam próximo, assim. Tu vê muita coisa de vidas passadas no mapa, tu vê muita coisa porque senão seria muita coincidência, assim, sabe? Tu ter um conflito ali no teu mapa mostrar um conflito, eu e o meu pai, e ser só eu e meu pai dessa vida é muita coincidência. É muita, tipo assim, muito redondinho, assim, sabe? Então por isso que eu digo pra pessoa, na minha opinião, isso já vem de outras vidas. E esse pai tá só continuando o processo. E aí tu escolhe se tu vai querer continuar no processo de briga com esse pai, de problema com esse pai, ou se tu vai querer começar a consertar isso. Às vezes é com a mãe, às vezes é com o irmão, às vezes é com o dinheiro. Tem muitas pessoas que vêm assim, que apareceram para mim, mapa com dificuldade na parte financeira, na parte do dinheiro. Mas isso até eu entendo um pouco com a nossa atual conjuntura, assim. Hoje nós temos profissões mil, e a astrologia é de um tempo em que tu tinha um talento para ganhar dinheiro. Tu tinha que descobrir que talento era esse e ganhar dinheiro com aquilo. Então, hoje, se eu quiser ir, por exemplo, área da saúde, tem quantas profissões? Tem uma infinidade, uma gama gigantesca E aí a pessoa, às vezes, está trabalhando dentro da área da saúde e não está feliz sendo a área da saúde a área dela. Porque tem muita profissão. Então, a pessoa está lá, às vezes, sei lá, é enfermeira, mas teria que ser fisioterapeuta. E a pessoa, sei lá, acabou indo para enfermagem por algum motivo. pode ser, pode ser radiologista, uma coisa que ela nem imaginou e que não é uma coisa, né? Às vezes você fala, não, mas a formação é não sei quanto tempo e fica Uhum. pondo impedimento, enquanto tá, né, amando ou sofrendo, já podia ter ido lá e começado. E é muito isso, Thiago, de as pessoas terem essa consciência de que enquanto eu quero manter um conflito ou deixar para depois, eu estou mantendo o sofrimento. E quando eu pego e falo, vamos olhar para isso, começa a se resolver. E se resolver meio que sozinho, a partir do momento que você puxa aquele fio, né, do novelo de lã, e você vai costurando do seu jeito. Então, tenha a autorresponsabilidade de eu querer fazer algo, mudar meu comportamento, fazer ajustes na minha vida, né? Que não é um mapa que vai fazer sozinho, por mim, Uhum. como uma mágica, e nem a constelação que vai cair um raio do céu e a minha vida vai mudar totalmente. Muda muito? Muda tudo, praticamente. Porém, dependendo do grau de comprometimento, né, que o cliente tenha em dar esses passos, né, no dia a dia. Porque quem se conhece melhor Uhum. é você mesmo, né? Por mais que a pessoa tenha, sei lá, 10 profissionais trabalhando em terapias com ela, se ela não Uhum. quiser, não vai melhorar, né? Se ela não quiser resolver, vai só continuar no estágio que está o resto da vida, né? Então, essa força, esse passo que a pessoa dá, que realmente muda tudo, né? De querer fazer diferente, de querer fazer dar certo. Então, você trouxe, não dá certo nas relações. Eu vou ver como dá Uhum. para ajustar isso para começar a dar certo. Senão, a pessoa vai ter sofrimento, vai ser infeliz para o resto da vida naquela área, como um destino Ou cruel, a né? pessoa se conforma, Então, né, também, né? Ah, eu nunca dei certo mesmo, já é o, sei lá, quarto namorado, todos são alcoólatras. Então agora, sei lá, o quinto veio é alcoólatra também, vou casar, vou ficar com esse, porque os homens mesmo são tudo alcoólatra. E o mais engraçado é isso, a pessoa só enxerga daí homem alcoólatra. A pessoa só enxerga pessoas que bebem. Eu digo isso para os clientes. Pode passar, tu tem aquela que dificuldade, lindo. pode passar o príncipe encantado aqui, ó, esfregando na tua cara. Tu não vai enxergar, ele não vai brilhar os teus olhos,
Porque tem aquilo dentro de ti dizendo que o bonito é aquele. Eu gosto disso. E aí a pessoa tá ali, é o terceiro, segundo, quarto namorado que é alcoólatra, que bebe, sei lá, não deslancha na vida, não vai, assim, sabe? Porque tem aquilo dentro da pessoa. Então ela tem que visitar, ela pode vir pelo mapa astral, por exemplo, a entender que ela tem um conflito com o masculino, mas ela também tem que dar esse passo corajoso de dizer, eu vou olhar para essa questão e vou parar de sofrer com isso. Só que às vezes essa mulher que tem um marido alcoólatra, todas as mulheres da família têm marido alcoólatra. Como que eu vou pegar um homem para casar que não é alcoólatra? Quem sou eu na fila do pão, vamos dizer assim, né? Aí, esse padrão. Isso aí, então, parece mais fácil manter o sofrimento que eu já conheço, né? Já é assim há não sei quantas ações. Por que eu vou ter que fazer esse esforço? Uhum. Como um medo mesmo, né? De parecer que eu vou sofrer mais do que já estou sofrendo. E quem já deu esse passo, o Thiago também sabe, vê que, cara, eu tava naquela redoma, me debatendo loucamente, fazendo uma tempestade, e eu dei um mini passo e eu tô aqui super leve, plena, né? E tava sofrendo e tava achando que era assim, 7.000 vezes Uhum. essa dor. Uhum. Não, e foi leve, né? Então, se tem alguma dica que eu posso dar para quem está assistindo a gente, se joga e dê esse passo, porque vai movimentar e fica leve, acreditem, não é mais sofrimento como parece. Esse medo é o medo do novo, de se arriscar. Mas quando você vai. Às vezes, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando assim: às vezes a gente tem um obstáculo no meio do caminho, um monte de pedra. E eu falo assim, eu fico olhando para as pedras e falo assim: nossa, eu vou ter que escalar essas pedras, eu vou ter que subir em cima, vai cair um monte, eu vou me machucar. E às vezes não é nem ultrapassar as pedras. Você pode olhar para o ladinho e falar: nossa, aqui um pouquinho, 1 milímetro só para a direita, não tem ninguém, nada aqui, tá desobstruído e eu só tô olhando para as pedras. Mas é só, não exige nem esforço, é só eu fazer assim, ó. Não preciso nem virar metade do corpo, já dá para passar, só que eu não tinha visto. Eu só olhei para as pedras. Por É ali. bem E aí, isso, se tu né? vê, por exemplo, a tua família inteira escalando, como é que tu vai simplesmente dar o contorno pelo redor da pedra sem sofrer? Meu Deus, eu vou fazer isso sem sofrer? Como assim? Não Não, pode não ser pode. fácil. Falaram Não. que o escalar e desmoronar as pedras, eu caio no penhasco como heroína. E não é isso. A jornada do herói, por favor, gente. Deixa os heróis para Hollywood, Deixa por para os filmes, favor, né? Vamos né? fazer a nossa Não vida mais precisa fácil, sofrer. porque senão é complicado, né? É digno, gente. É digno de amor próprio fazer mais fácil, tá? Né? O povo acha que só sofrendo que é digno, é honroso. Não, tem honra também no fácil, tá? Aprendam o amor próprio, é muito importante. E outra coisa que eu queria te perguntar, você falou tá falando de relacionamentos, a sinastria amorosa, como que funciona isso? Que você até falou de os opostos, ou se vai que a pessoa, ninguém tem tanta sorte assim de sempre esbarrar o signo oposto complementar, né? Mas Como às que funciona? vezes a gente olhando para o signo oposto ali, né? Por exemplo, assim, o ascendente, o outro signo oposto dele, né? Mas às vezes a pessoa não tem no ascendente o signo oposto, mas às vezes é o Sol, às vezes é a Lua, às vezes é algum outro planeta, às vezes ela tem bastante planeta no signo oposto ali, mesmo ela tendo todas as outras Sol, Lua em outros lugares, né? A sinastria, ela é uma comparação de mapas, assim, basicamente, assim, tentando resumir, assim, bem simplesinho, né? É pegar o mapa por exemplo, assim, você está namorando, vê que a coisa está indo certa, eu vou morar com essa pessoa, ou eu vou casar, estou querendo casar, pega o seu mapa e o mapa dela e compara os mapas para saber aonde que está fluindo e aonde está sendo desafiador. Então, por exemplo, assim, sei lá, na parte financeira vocês têm um desafio, porque um tem a tendência a gastar e o outro tem a tendência a ser mais mão de vaca. Então, vocês têm que aprender a dialogar aí para poder chegar a um consenso, para não ficar só um restringindo o outro, né? Um dificultando a vida do outro. Mas na questão, sei lá, do casamento em si, vocês têm uma fluência muito grande, a coisa vai que vai bem. Tem que cuidar desse detalhe. Mas a tua carreira
corre o risco, como a gente já viu isso várias vezes, por exemplo, de vocês conflitar a nível profissional. Porque, sei lá, os dois são, sei lá, médicos, os dois são advogados, os dois são funcionários da mesma empresa, e os dois têm condições de crescer, e daí na hora que um vai ser promovido e o outro fica, como é que fica dentro da relação do casamento? Então vocês têm que aprender a entender que vocês estão trabalhando junto, que vocês não são concorrentes, mesmo trabalhando na mesma empresa e um podendo crescer mais que o outro, né? Então vai comparar o que flui e o que não flui. Às vezes a Vênus de um faz um aspecto tenso com a Vênus do outro. Como que vocês vão trabalhar os aspectos do feminino? O que que tu tá esperando dela e o que que tu tá esperando dele? Né? Trabalhar tudo isso para que não fiquem batendo cabeça, né? Eu digo assim, tu passa as 8 melhores horas do dia trabalhando, que são as horas que está o sol, né, belo e maravilhoso lá fora. Aí tu tem 4 horas, às vezes, à noite para ficar junto com a pessoa. E aí tu vai passar a noite brigando com essa pessoa? Vai fazer o serviço da casa brigando, vão ficar brigando porque um quer isso, outro quer aquilo, estão conflitando. Já ficam poucas horas junto e ainda vão brigar. Então, pelo menos assim, né? Vamos entender. E aí entra a questão do comprometimento das pessoas, né? Então, assim, eu sei que aqui, nós sabemos que aqui eu e você vamos brigar. Então, a gente vai provocar uma situação para brigar? Ou a gente já sabe que ali vai dar conflito e a gente vai dar um passo para trás e, opa, não vamos brigar porque aqui a gente já sabe que a coisa fica feia, sabe? Também tem esse lado, esse compromisso dos outros dois, das duas pessoas envolvidas para fazer a coisa dar certo, né? Mas a sinastria vem comparar esses mapas. E qual a finalidade também de eu manter esse conflito, né? Onde eu Exatamente. quero chegar? Porque se eu estar no fim de uma relação, continue o conflito. Agora, se eu quero ficar com essa pessoa, eu estou conflitando para fazer o quê? Para mostrar que a minha opinião é superior à da outra, para, né, enfrentar o quê, né? Por estar Sim, por trás e, disso, eu, e né? o Muito casamento ele é muito interessante. espelho, né? De E você falou de casais, também devem ter casais que às vezes querem montar um negócio junto, né? E parece que se dão bem. É muito interessante isso, né? Se dão bem no dia a dia, devem montar negócio junto, de repente começa o conflito, né? Porque ou são da mesma área, ou são de áreas diferentes, um responsabiliza o outro, aí começa a trocar farpas e aparecer um conflito que Sim, nunca existiu. É pega muito muito doido a isso, questão né? da energia de cada um, né? Um às vezes tem uma personalidade mais expansiva e o outro mais retraído, e aí vão tentar tocar um negócio junto e um quer expandir, o outro quer fazer e o outro não quer, tem medo, né? Então na empresa vem é uma leitura de mapa assim que eu não faço, mas é uma leitura de tu olhar para o mapa do dono para entender a dinâmica que vai rolar ali dentro daquela empresa. E aí tu vai botar dois universos, né? Tu vai botar dois universos para ser sócio, é uma coisa bem delicada, né? E aí tem todas as regras também que a gente conhece da constelação, do que pode, do que não pode, como flui, como não flui, né? Essas coisas todas. Mas, assim, a nível astrológico, é pegar dois universos e tentar fazer dar certo junto. Já é difícil, às vezes, conseguir fazer isso dentro de um casamento. Imagine agora botando uma empresa, colocando uma empresa, colocando dinheiro e tendo que fazer aquilo ali dar lucro, para não jogar aquele investimento fora. Aí vai todo mundo ficar assim, né? Pronto para uma briga, às vezes, né? Tem que ter muita Sim. E paciência, muito às vezes cuidado, assim, nesse movimento. E às vezes você se associa com pessoas que você não conhece direito, ou acha que conhece, e na hora H que mexe com dinheiro, com tabela, né, com cronograma, nem todo mundo é É legal e uma começa a coisa confusão, muito né? delicada, né? Porque exige Pode falar. muitas habilidades. Exige muitas habilidades, muitos, né, compromissos que não é só da boca para fora ou só a força do Tem, trabalho. Tem muita são coisa dinâmicas da envolvida, né? alma, né? Porque, por exemplo, assim, tu começou a falar e eu me lembrei de um cliente que ele tem empresa e ele tem Plutão na casa 7. E quem tem Plutão na casa 7 não, eu assim, não recomendo a pessoa ter sócios. Porque a casa 7 é a casa do casamento, sociedades e parcerias. Oi? Já vou anotar aqui, Plutão na casa 7. A Vou agora a detector. casa 7, que é a Ai, casa dos casamentos, sociedades e parcerias, se a pessoa tem Plutão ali, geralmente onde a gente tem Plutão no mapa, existe uma possibilidade maior de traição.
de a pessoa de tomar rasteira, né? Não é traição no sentido de muitas vezes ser traído, como a gente fala no casamento, mas de tomar uma rasteira, né? Que a gente entende como traição. Então, ele tentou, por exemplo, esse meu cliente ter um sócio, e foi exatamente isso que aconteceu. O cara passou a perna nele. Aí ele tentou não sei o que, tentou não sei o que, chegou num ponto que ele disse, quer saber? Eu vou tocar minha empresa aqui para frente sozinho. Ele conseguiu ir resolvendo, aquele primeiro sócio foi embora, né, já tinha passado a perna nele, ele tentou uma parceria com outro, também não deu certo, ele disse, quer saber, eu vou tocar sozinho, porque eu já vi que não dá para eu me juntar com outras pessoas. E aí, quando ele veio fazer o mapa comigo, eu disse, olha, se tu pensa, já que tu tem empresa, em abrir sociedade, toma cuidado para não tomar rasteira. Ele disse, tu tá 10 anos atrasado. Daí eu disse, não, tu tá 10 anos atrasado, né? Se tivesse feito o mapa 10 anos atrás, tu não tinhas, talvez, juntado sociedade com aquela pessoa, né? Porque daí ele ia ver que é uma característica difícil no mapa de uma pessoa que tem Plutão de casa 7 fazer dar certo uma sociedade, sabe? E no casamento também é uma pessoa que tem que controlar muito a sua personalidade, porque senão ele vai para cima do cônjuge com toda a força, assim, sabe? É um lugar que a gente tem muita força, onde a gente tem Plutão no mapa. E aí a pessoa vai para cima com toda aquela força, às vezes a gente destrói o outro sem querer, sem perceber, sabe? São características que na leitura do mapa a gente pega. Hã? Muita intensidade. É muita intensidade, Não é o Plutão. impulsividade, é força. Intensidade, Intensidade. exatamente. É muita É intensidade, é muito intenso ali. E a pessoa. É porque o Plutão, para nós, a nível de leitura mais psicológica, ele é o nosso inconsciente. Então a gente sabe que 5% é consciente e 95% é inconsciente. Tu pega toda essa força inconsciente e tu joga em cima do outro, não tem como o outro aguentar. É uma coisa muito pesada, é uma coisa muito difícil para ela, né? Então aí às vezes a pessoa, e aí às vezes a gente vê as dinâmicas do inconsciente. Por que que ele tomou uma rasteira, tá entendendo? Por que que a pessoa não veio, juntou e multiplicou aquilo? Também tem dinâmicas da própria pessoa de não conseguir lidar com sociedade, de ter medo de sócio, talvez, ou, né, alguma coisa assim, de já voltado para o lado sombra da coisa, com a parte negativa da coisa, da traição, assim, sabe? E outra pergunta. E eu queria saber, já quero Vamos fazer o lá. mapa. Entendeu? Eu não estava. Eu ouvia, né? Já fiz, mas não estava entendendo nada, né? E faz tempo que eu não faço também. E queria saber de você, me conta do seu curso, como Então, que é isso? a ideia Conta aqui é para o o povo seguinte, entender. eu digo brincando que é o meio termo. Tem aquela pessoa que é apaixonada por astrologia, que nem eu. Tem aquela pessoa que gosta de fazer, conhecer, ficar por perto ali, consulta o astrólogo todo ano. E tem aquela pessoa um pouco mais no meio termo, assim, que tipo assim, eu queria poder entender melhor o meu mapa, para eu não precisar ficar toda hora que eu tenho uma dúvida falando com o meu astrólogo, perguntando para o astrólogo isso. Ah, mas o que que é isso mesmo? O que que é aquilo? Agora que Mercúrio ficou retrógrado, o que que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer com esse Mercúrio retrógrado? Então, foi daí que surgiu a ideia do curso, porque daí a pessoa ela vai aprender a ler o mapa dela. Então, são turmas pequenas, de 10 alunos, que tem o intuito disso, nós vamos trabalhar característica por característica. Por exemplo, hoje, esse mês, é um encontro por mês de 2 horas. Então, esse encontro a gente vai trabalhar Sol. Então, a gente vai ver o Sol no mapa de cada um. Porque muito provavelmente 10 pessoas é capaz do Sol estar em 10 lugares diferentes, 10 posições diferentes. Então a gente precisa entender isso ali, uma por uma. E aí a pessoa vai anotando aula por aula, como ela quiser fazer. As aulas ficam gravadas também para ela poder assistir de novo, se ela quiser. Mas ela poder ler o mapa dela. Ah, mas o meu Sol faz um aspecto tenso com a Lua. O meu Sol faz um aspecto tenso com a Vênus, sei lá. E aí ela vai aprender a ler o mapa dela. Então a ideia é que nós façamos um encontro por mês, até a gente passar o mapa inteiro, eu e a minha amiga Carol, nós estamos montando junto esse curso, e que a pessoa consiga, ao final, ler o próprio mapa, para não precisar ficar buscando o astrólogo para esses assuntos mais básicos, porque daí a pessoa fica com o conhecimento da personalidade dele para ele, assim, sabe? Aí procura o astrólogo para fazer os trânsitos, para fazer a revolução, para fazer a progressão, a sinastria, que são outras técnicas mais avançadas,
Mas o básico ele sabe, ele já sabe onde é que está o Sol no mapa dele, a Lua no mapa dele, o que, que significa a Lua num signo, o Sol no outro, enfim, nesse sentido, para a pessoa se conhecer melhor e conhecer as dinâmicas do mapa para poder ficar mais dono de si, mais empoderado, eu sempre digo. Adorei. E agora você me deixou curiosa também. O que A que é Revolução revolução? Solar é assim. A Revolução Solar é uma técnica, né? É outro... É, todo ano a gente tem um ascendente diferente, né? Então, assim, no meu ascendente natal, vamos supor, no meu mapa natal, o meu ascendente é em Câncer. Mas esse ano ele está em Sagitário. Então, por mais que a pessoa seja uma pessoa que ela se mostra mais emocional, uma pessoa que se vincula mais com as pessoas, naquele ano ela não está assim. Naquele ano ela está focada em metas. Ela quer botar metas, objetivos, ela quer ir para algum lugar, quer fazer alguma coisa, quer começar a estudar, às vezes. Então, a Revolução Solar é o quê? Quando o Sol ele volta para o exato lugar aonde estava no mapa quando você nasceu. Então vamos supor, o seu Sol era 15 graus de Gêmeos. Quando chegar ali por maio, que é o signo de Gêmeos, e ele bateu 15 graus de novo, começou um ano novo para você. O ano novo da pessoa começa quando ela faz aniversário. Então, aí a gente quer saber o seguinte: agora começou um ano novo para você, tem toda uma energia nova chegando para você. O que, que vai acontecer com esse influxo de energia? Sabe? Só que nós temos isso com todos os planetas. A revolução solar especificamente é boa porque tu vê um ano inteiro à tua frente. Então, desse aniversário até o teu próximo aniversário, esses assuntos vão ser trabalhados. Mas, por exemplo, a cada 28 anos, mais ou menos, 29 anos, nós temos o retorno de Saturno. A cada 9 meses nós temos o retorno da Vênus. A cada um ano e meio, 2 anos é o retorno de Marte. A cada 3 meses dá um retorno de Mercúrio, por isso que ele fica retrógrado. Ele deu a volta completa e agora parece que ele está andando para trás, mas ele não está. É só uma visão nossa daqui da Terra. Então, todos os planetas fazem o retorno, mas o retorno do Sol, ele movimenta assuntos na nossa vida bem legal e a gente vê isso ano a ano. Então, é por isso que é interessante fazer a revolução solar da pessoa. E qual a diferença do mapa astrológico? Tipo, eu faria a revolução, o mapa astrológico, qual a O mapa diferença para astral, eu o entender? mapa astrológico, é o mapa do momento que você nasceu. Ele é para sua vida toda. É como se, lendo ele direitinho, qual é o intuito dessa tua vida aqui, nessa encarnação? Essa encarnação eu vim trabalhar questões, por exemplo, de relacionamento. Então, carreira não é um tópico muito importante. Eu vou trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, ganhar meu dinheiro. Mas o meu foco é relacionamento. Né? Então, a pessoa vai desenvolver isso. E tu vê que a pessoa ela está sempre voltada para isso, assim, sabe? E a Revolução Solar é ano a ano. Eu sempre digo assim, como não existia terapia 5, 4 mil anos atrás, a Revolução Solar era a maneira de tu ir evoluindo. Então, aquele assunto que eles entenderam que a cada retorno do Sol para o momento exato que você nasceu, traz um influxo de energia para você. E aí, o que, que vai ser trabalhado nesse próximo ano? E aí a pessoa fica em cima daquilo. E depois vem uma outra Revolução Solar com outro assunto. Então, por exemplo, na Revolução Solar, na leitura que eu faço, eu respondo, por exemplo, assim, qual é o tema do ano, para que tu está passando por aquilo, qual é o intuito disso, aonde você quer chegar com isso, qual é a tua segurança, qual é não é segurança, qual é o teu incentivo, por que que tu levanta da cama, por que que tu está motivada esse ano para trabalhar. Então, são 6 perguntas ao todo que eu respondo para te mostrar o foco teu desse ano. Esse ano eu quero focar nisso. Isso é o ano que vai ficar focado nisso. E aí tu vai desenvolver alguma coisa ali. E se tu vai fazendo direitinho, tu vai sempre evoluindo aquilo, porque um ano pegou na carreira e no outro pegou sei lá, teve uma revolução que eu vi que pegou, por exemplo, na casa 5. Era um ano que a pessoa precisava aprender a desenvolver mais leveza na vida dela. Uma pessoa que era muito séria e precisava aprender a desenvolver leveza na vida dela, assim, se divertir mais, sabe? Levar a vida um pouco mais leve. Imagina vir uma revolução e te dizer, olha, tu tens um ano para aprender agora a te divertir mais. A pessoa fica até meio perdida, né? Porque a pessoa sempre foi tão séria, sempre, né? Trabalhar, cuidar, botar coisa para andar. De repente o universo diz, não, não, não. Esse ano descansa. Esse ano relaxa. Esse ano te divirta.
E aí a pessoa descobre que ela não sabe se divertir, porque ela sempre foi focada em botar tudo em ordem na vida dela, manter tudo em ordem, sabe? E aquele excesso de controle que a gente fala que não é bom, e a pessoa começa a abrir mão e ver que o mundo não vai desmoronar se ela não controlar tudo, sabe? Então tem um pouco de tudo. Muito. Adorei, já quero Vamos tudo. fazer então. Adorei. Ó, a gente Já? no final da live. Deixa eu ver se eu. Já, passou voando. Deixa eu ver se alguém tem Ó, alguma o pergunta Fernando aqui. entrou. Pessoal, tá. Débora, Luiz Fernando, Rose, Carla, Beth, Lia, essa eu não sei, Márcia, sei lá, Vilma, Silvinha, as últimas pessoas aqui que eu consigo ver. Se alguém tiver E alguma pergunta para o Thiago, aproveite agora, eu quero para sempre. E depois pode dar dúvidas e perguntas no perfil do Thiago, no inbox manda lá. dele, que ele responde. Ó, ele avisou o Thiago. Ele está pronto para atender quem se interessar e quem quiser também saber mais sobre o curso dele. Pegou quem está chegando agora, não ouviu, ou quem pegou só o começo e vai assistir o resto depois, né? Afinal, estamos no feriado, tem gente que vai poder Calma. assistir só depois. E tá com calma. Olá, Nilza. Olá, Débora. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Thiago, aproveite que estamos chegando ao fim da live sobre mapa astrológico, revolução solar, sinastria amorosa, várias ferramentas, vários recursos para o autoconhecimento, para a gente sair do sofrimento, dar o próximo passo, né? Seguir um caminho mais leve na vida. Vim resolver o que a gente veio para resolver, né? Vamos resolver logo, não vamos enrolar, né? E é isso. Obrigadão, Queria te Lélia. agradecer, Thiago. Isso é muito legal o papo. A gente combina Com depois uma certeza. próxima. Oh, é Nilza você? Acho que é Nilza. Nilza Lima. Se tiver uma dúvida, uma pergunta para o Thiago, que é astrólogo, é seu momento, hein? Que a gente já vai. Deixa eu ver se ela vai falar algo. Nada. Mas obrigada, Thiago. Então a gente Com vai certeza. combinar uma próxima e vai o curso. Ah, quando é seu É, curso? Já tem nós não data abrimos ou vai oficialmente ele ter o ainda ano porque inteiro? estamos divulgando agora para ver o interesse das pessoas. Mas a gente quer começar meio que logo, Ah, assim, sabe? Para poder, como é que se diz? Poder começar logo, porque como é uma aula por mês, isso vai às vezes, sei lá, 12 encontros, 13 encontros, sabe? Então é coisa que vai um ano aí, às vezes, acontecendo, a gente quer começar meio logo, tá? Ela perguntou sobre vida oh, financeira. Então, vida financeira. É casa 2 do mapa astral, tá, Nilza? Tu dá uma olhada lá, qual é o signo que abre. É a primeira dica que eu dou, sempre. Qual é o signo que abre? Porque às vezes a pessoa abre num signo, por exemplo, que é do elemento água, e ela é de janeiro, é Capricórnio. Então, assim, qual é o signo que abre a casa 2 ali? Às vezes é um signo de terra e a pessoa está numa profissão que é voltada para o elemento água. Então é óbvio que ela vai sofrer ali, sabe? Esse é o primeiro ponto. Ver se a tua profissão está dentro do elemento que abre a casa 2. E se tem planetas dentro, né? Por exemplo, pessoas que têm o Urano dentro do mapa na casa 2 são pessoas que passam por reviravoltas na vida financeira, altos e baixos na vida financeira, sabe? Esse planeta, então, tem que aprender a usar a força que tem dentro daquele planeta, dentro daquela casa. Então, se tem um Urano ali, como que eu me conecto com as tecnologias, por exemplo, para ganhar dinheiro. Aí a pessoa está lá, sei lá, sendo uma profissão que não mexe com tecnologia, que não tem nada a ver com o que está no mapa dela, mostrando que ela gosta, por exemplo, assim, né? E que relações esse planeta faz? São relações boas ou difíceis? Porque se é difícil, a pessoa vai ter mais dificuldade para conseguir fazer fluir, né? Por isso que eu gosto muito de recomendar a constelação familiar para isso. Constela essas questões, quando eu digo para a pessoa, aqui tem uma dificuldade, constela, porque aquilo vai longe, às vezes, para a pessoa, na força de vontade de mudar, sabe? Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, que nem ali ela perguntou sobre a questão financeira. Nossa, aquilo, vamos fazer o mapa e entender? Vamos fazer o mapa e entender. Mas se a pessoa
começar a constelar os assuntos desafiadores do mapa, a coisa flui mais fácil, a coisa se abre, sabe, para ela andar mais fácil. Então, assim, rapidamente, qual o signo que abre a casa 2? Tem planeta dentro? Dá uma olhadinha o que esse planeta pede da tua vida financeira, sabe? Adorei, já anotei aqui, vou olhar o meu também. Ô, Nilza, eu vi que você colocou sua data de nascimento, lembrando que para o mapa precisa também do Tem que horário rodar o mapa, né? certinho, além da cidade. Thiago fazer aqui rapidinho. Então, é um convite para você visitar o perfil dele, mandar uma mensagem, fazer seu mapa ou Revolução Solar. Não sei se você viu aqui, que a Revolução Solar é o desafio, né, do seu ano. A partir do seu aniversário, ela fez aniversário em janeiro, pode fazer também a Revolução Solar para já saber o seu Exato. desafio do ano. Então, depois fala Thiago, e se quiser olhar para isso numa constelação também, ajuda a desbloquear e destravar e você ganhar consciência no que você Uhum. precisa melhorar e que passos seguir em diante, O que prosperar, eu para ter uma notei vida mais ali leve. muito é que, por exemplo, assim, Ai, por exemplo, tem um signo dentro daquela, tem um planeta dentro daquela casa, né? Quando a pessoa constela, ela começa a usar o lado, a força daquele planeta a seu favor. Porque muitas vezes aquilo tá conflituoso e ela constela e ela consegue com isso sair da sombra, da força negativa, do lado negativo do planeta para o lado positivo. Então, em vez de ficar rompendo, por exemplo, se for Urano, rompendo e não chegando a lugar nenhum, quando ela começa a ter um pouquinho de descanso financeiro, por exemplo, sei lá, rompe com aquilo e começa tudo de novo do zero, ela começa a usar aquilo a favor dela, então começa a se conectar com as pessoas e aquilo começa a fazer fluir, sabe? Então a constelação ajuda muito nesse sentido de destravar e levar a pessoa a usar o lado bom do mapa dela, a força do mapa dela, né? muito bom, Thiago. Foi super esclarecedor, super didático, entendi tudo. Já estou querendo Vamos olhar olhar meu então. mapa, embora eu não entenda nada, né? Vai alguma coisa, depois eu te mando notícias e vou querer fazer o meu, com certeza. Aniversário em de maio, tá? E eu quero fazer sim, com certeza. Muito legal, adorei. Adoro esses assuntos, mas só conheço o signo. Não estou tão a fundo nos planetas, não. Só aprendi agora o Mercúrio retrógrado com você, que eu vi Ah, sim. algum vídeo seu também no, acho que no Mercúrio retrógrado. Eu falei, então vai voltar sempre, É, beleza. E não é a parado, né? Não cada. tá andando para trás. De tudo, que bom. Então, obrigada. Bom Obrigado, bom feriado para feriado, todos pessoal. Até a próxima. vocês e até a próxima. Um beijo, gratidão pela presença, gratidão por esse momento. Foi muito legal, adorei. E eu vou deixar aqui salvo, viu, gente? Quem chegou agora Exato. pode assistir a hora que quiser, É isso. tá? Tchau, Um tchau. beijo, obrigada.